Olá, pessoal, tudo bem? Sou Anderson Mendanha. No momento, eu sou coordenador da PASCOM da Paróquia Divino Espírito Santo, na Asa Norte, e a gente tem a alegria de estar aqui conosco para uma conversa, para um bate-papo, o Padre Cristiano, atual pároco, Padre Cristiano José Soares Sanches, que é pároco da Divino Espírito Santo até o final aqui do mês de janeiro, início de fevereiro, e depois ele vai para outras tarefas lá no seminário arquidiocesano. Padre Cristiano, obrigado por poder conversar com a gente, obrigado por esse tempo, seja bem-vindo. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos aqueles que estão ouvindo a gente. Esse encontro é especial para mim porque é traduzir também um pouquinho da gratidão, né, de Deus a Deus nesse caminho que a gente tem feito aqui e agora, sobretudo, já com vistas a um novo serviço, mais do que nunca olhando para o caminho feito, dizer obrigado por tudo e por tanto com o coração bem cheio mesmo das obras do Senhor que são belas e que vivemos juntos, né? A gente agradece também, Padre, por tudo que o senhor realizou conosco na paróquia por todos esses anos. E a intenção dessa conversa é justamente essa: é a gente relembrar um pouco dessa sua caminhada na paróquia, não tanto para a gente que está aqui agora, mas para os paroquianos que já passaram pela paróquia, que vão relembrar um pouco da sua passagem, para quem virá no futuro, manter essa memória de quem foi o Padre Cristiano na paróquia do Divino Espírito Santo. Então, conte para a gente como foi que o senhor foi parar na Asa Norte, na Divino Espírito Santo. Bom, eu tenho 21 anos de padre, fiz 21 anos de sacerdócio o ano passado, no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada. Comecei meu caminho há 21 anos, deixando o seminário Nossa Senhora de Fátima, indo ao Guará como vigário, depois a Planaltina como vigário. Depois fui a São Paulo servir na comunidade do Movimento dos Focolares. E em 2009 eu voltei de São Paulo para ser vigário na paróquia do Santíssimo Sacramento, na Asa Sul. Ali para colaborar com o pároco, o padre Adriano Scarparo, naquele ano em que acontecia o Congresso Eucarístico Nacional e era sediado aqui em Brasília. Depois dos trabalhos do Congresso, Dom João, então arcebispo de Brasília, me envia para ser pároco na Paróquia do Divino Espírito Santo em 2010. Dia 5 de setembro de 2010, eu iniciei o serviço como irmão caminhando junto e padre para a comunidade, aqui nesse pedacinho de Brasília. E desde então a gente tem construído um caminho assim, né? Desde 5 de setembro de 2010 a 12 anos atrás, direto do túnel das graças, né? E como foi chegar no Divino Espírito Santo? O que mais te encantou e também o que mais te deixou temeroso? Então, Anderson, então, comunidade, é, a paróquia do Divino Espírito Santo era uma paróquia, quando eu cheguei, desafiada por Deus a olhar a sua história e pensar o seu caminho adiante. Havia um estado aqui, padres muito valorosos, os padres espiritanos, depois o padre João Ladeira, desde 1975 até 2007 como pároco. Depois o padre Placimário, 3 anos sacerdote ali. E quando eu cheguei, a transição entre o padre João Ladeira e o padre Placimário ainda acontecia, porque a marca de um sacerdote que faz um bom trabalho por muito tempo é a marca de uma transição que leva uma pequena época, vamos dizer assim, né? Então, o padre Placimário imprimiu um ritmo novo e eu recebi a comunidade, como disse, desafiada a olhar para o futuro. Nós tínhamos uma comunidade bem pequena, com um número bem restrito de pessoas. Tínhamos o desafio das oficinas que ocupavam a área da nossa paróquia. Ali estavam pessoas que nós, né, à época,
Entendemos que podiam ficar ali, isso é uma coisa que precisa se registrar. Uhum. Então, junto ao padre João Ladeira, a compreensão é que eles podiam estar ali. Então, aquilo cresceu, né? Aquela realidade cresceu, e agora nós tínhamos o desejo e a necessidade de crescer como comunidade, por isso pedimos o espaço da área das oficinas. E isso era um desafio. Precisava entender o que, que era pedir um espaço onde 250 pessoas tiravam pão de cada dia, onde 18 oficinas, 19 oficinas faziam um trabalho ali, né? Esse era um desafio que, diante dos olhos, parecia assim algo que não renderia frutos no sentido de dizer nunca vão sair dali, né? Nunca vai ser reencontrado o terreno como um lugar de serviço de uma igreja. E depois também entendemos, encontrei, melhor dizendo, uma paróquia que tinha sede do novo, né? Sede de ser vista e reconhecida como uma comunidade na cara da Asa Norte, na face da Asa Norte. Então, tudo isso foram realidades que eu encontrei e que me fizeram perguntar tantas coisas. Entre elas, um cuidado que eu tive, né, foi de perguntar a conselho de uma amiga que é arquiteta e tem uma espiritualidade muito bonita. Ela, à época, compôs o altar monumento do Congresso Eucarístico, e eu a conhecia, Uhum. Miriam. Ela, ela sempre dizia, acompanhava uma coisa que eu também creio, né? Todo terreno tem uma vocação. Nós aprendemos isso da mesma pessoa que está hoje com o processo de beatificação em andamento, Gineta Cagliari, que trouxe o movimento dos focolares para o Brasil. Então, eu um dia, junto com a Miriam, perguntei, né? Perguntamos qual a vocação dessa paróquia. Então, eu lembro que eu tirei os sapatos, fui rezar o terço na área verde, atrás do templo, e na lateral do templo, né? Uhum. Perto da gruta, fui rezar o terço sentindo o chão e perguntando, Senhor, qual é a vocação dessa comunidade, dessa paróquia, desse chão? E foi muito interessante pedir a ele essa ciência e pedir a Maria que me desse a confirmação daquilo que Deus pedia, né, por meio de sinais que encorajassem a movimentar as respostas que Deus dava. Eu entendi ali que a nossa paróquia ela era tinha um convite muito claro a ser um mosteiro no meio da cidade. Então, um lugar de contemplação, de intimidade com Deus, mas também um lugar onde se vivia toda a resposta humana que Deus pedia, né? De resposta humana da vivência da fé. E assim eu fui percebendo que a paróquia era como um jardim que tinha florescido escola, tinha florescido pensionato, tinha florescido poço de cuidado com peixes, tinha florescido cuidado com bichos diferentes, tinha florescido oficina, mas ainda não tinha florescido a igreja que Deus queria. E isso foi o meu impulso, né? Fazer florescer a igreja que Deus queria. E eu senti nisso o chamado desse mosteiro no meio da cidade, ser a igreja que Deus queria. E de lá para cá o empenho tem sido esse, né? Dar aos caminhos da paróquia o caminho da bênção. Isso significava fazer tudo muito próximo da diocese, perguntando ao arcebispo, acompanhando a cúria de Brasília, é, entendendo o caminho da comunhão como o caminho da fecundidade das respostas que tornariam a nossa paróquia, de fato, aquilo que eu tinha enxergado ali, né? Um mosteiro no meio da cidade, esse lugar onde a vontade de Deus florescia assim, um lugar de intimidade. E de lá para cá, esse tem sido o exercício, né? Fazer junto com a Arquidiocese de Brasília, com os nossos bispos, desde então Dom João, depois o nosso administrador diocesano Dom Valdemar em 2011, depois o nosso arcebispo Dom Sérgio, depois o nosso Dom José Aparecido, como também administrador diocesano, depois que Uhum. Dom Sérgio deixou, e agora, né, com o nosso Dom Paulo César. Fazer tudo nessa comunhão, e esse tem sido o caminho. Cada passo feito me fez, nesses últimos anos, ir enxergando que entre os desafios humanos
a paróquia florescia, né? Vinham à tona a beleza de caminhar com Deus, vem à tona a beleza da intimidade com Deus vivida junto, sobretudo em torno da Eucaristia, vem à tona as festas, né, que nós fazemos como expressão de gratidão a tudo que Deus nos faz. Por isso, as nossas festas têm uma marca de qualidade muito grande. O desafio de fazer festas com cara humana e jeito divino é sempre uma coisa curiosa isso, né? Fazer samba com jeito divino, fazer sertanejo com jeito divino, fazer sarau cultural pensando a língua portuguesa com jeito divino, fazer café com flores do jeito divino. Foi assim que nós fomos aos poucos construindo. E hoje, quando a gente tem o caminho já feito, é bonito olhar para trás e perceber que floresce igreja nesse espaço, né? E na bênção, né? E na bênção. Uma coisa interessante do que o senhor disse, dessas coisas todas que o senhor contou agora para nós, essa questão do mosteiro no meio da cidade. Uhum. Uma coisa que muita gente diz é que não imagina que atrás das oficinas tem uma igreja e que Exato. ali é um lugar tão tranquilo por conta das árvores, as árvores do outro lado da Pontifícias Obras Missionárias, o próprio jardim da Divino Espírito Santo, né? É um lugar de tranquilidade e de calma. Outra coisa que os visitantes dizem ao irem à paróquia é da alegria do lugar, da unidade. Como o senhor falou, tantos eventos, tantas festas realizadas, e as pessoas dizem que é um lugar de amizade de amigos, de família. Então, padre, fala um pouquinho dessa família que faz o Divino Espírito Santo, porque, apesar de o senhor ter dito no início que era uma comunidade restrita, ela vem crescendo, não é? Um dos desafios que eu entendi era pensar como fazer uma comunidade crescer. Uma coisa que me alegrou muito foi quando eu rezei aquele texto, foi pensar assim, nossa, essa paróquia tem tudo que eu não sei para viver bem, para trabalhar de pastoral. Porque todos os meus empenhos pastorais até ali, eles tinham fórmulas, caminhos que me desafiaram em cada tempo, mas naquele ali, tudo que eu sabia não era adequado para aquele lugar. Então eu precisava me reinventar. E uma das coisas que eu me lembrei é que Jesus saiu de casa e foi caminhar, né? E me chamava a atenção essa ideia de que Jesus saía para caminhar. Eu pensei que o desafio ali para compor uma nova comunidade, fazer crescer e alargar a comunidade, era provocar intimidade com Cristo. E a intimidade com Cristo viria pela palavra e pelo pão. A palavra e o pão, eles são vinculantes. Eles nos vinculam com Deus e nos vinculam entre nós. A palavra e o pão são a expressão perfeita de um compromisso de amor de Deus para conosco e nos educam para um compromisso entre nós. Procurando viver a palavra e procurando viver melhor a Eucaristia, então, assim foi acontecendo, pouco a pouco, que a comunidade foi respondendo. Porque um dos frutos da vivência da palavra, um dos frutos da intimidade com a Eucaristia, é que Deus irradia a alegria. Ela não é uma invenção de alguém, ela não é um sorriso no rosto, ela não é Uhum. simplesmente uma euforia. A alegria, ela é consequência de eu viver o amor que me preenche e querer levar esse amor a outros. Então, no meu coração, eu sentia muito isso, de ajudar cada um a construir uma intimidade que provocasse esse desejo de fazer outros conhecerem essa intimidade. A nossa paróquia, eu acho, felizmente, ela não é uma paróquia grande, mas é uma paróquia em que a gente pode se conhecer mais, pode brigar mais, a gente briga bastante, a gente pode ser humano e pode ser divino, como João Paulo disse no Encontro Mundial das Famílias em 2007, né?
em 2007, acho que isso, 2007, se eu não me engano. Não, foi 97, se eu Não. não me engano. Encontro Mundial das Famílias no Rio de Janeiro, em 97. Acho que foi isso. Não tenho certeza. Mas ele disse, quando esteve no Brasil, no Encontro Mundial das Famílias no Rio de Janeiro, ele disse: a família é uma arquitetura divina e humana. Isso, eu penso em relação à paróquia. Aquilo foi uma luz que um dia entrou no meu coração e hoje eu trouxe para cá pensar isso. Então, a alegria que dizem que nós vivemos, ela é fruto da intimidade de cada um com a Eucaristia, com a palavra. A família que se encontra e se tem referência é fruto da intimidade de cada um com a Eucaristia e com a palavra. Eu tenho uma convicção muito grande, né, desde que eu comecei a ser pároco aqui na Divino Espírito Santo. Essa convicção é grande porque ela já era uma certeza e depois ela se tornou clara, né? O Espírito Santo ele está formando os santos hoje, né? Então, Uhum. uma coisa que me encantou um dia era procurar perceber os santos que Deus está formando ao redor, né? E que alegria era poder desconfiar de santidades, né? Era desconfiar daquela senhora que sentava no primeiro banco e tinha a dona Marinha, né? E tinha uma fé que quando a gente não correspondia, ela puxava a orelha da gente, era alegre ouvir ela puxando a orelha. Outras pessoas que deixaram marcas também, seu Geraldo, que passou por aqui muito tempo, pessoas que deixaram marcas e pessoas que estão e se empenham e colocam a vida diante de Deus e depois colocam a vida diante do serviço nas pequenas coisas da comunidade, né? O Zé, nosso Zé, por exemplo, que Sim, sim. partiu, né, em 2008, uma figura que deixou uma marca linda de família na nossa comunidade. Eu me emociono porque é bonito pensar esses que Deus está constituindo, né, ao redor hoje, né? A igreja vai dizer depois, mas a igreja dizer depois não é a alegria da igreja vivendo isso agora, né? Isso me encanta, me encanta, me encanta. Por isso eu acho que a nossa paróquia é tão marcante nesses pontos que você citou, né? Por isso que eu acho que ela é tão bonita nesse ponto, né? Padre Cristiano, de todas as coisas que você viveu na paróquia, nesses quase 13 anos, né? 12 anos e pouquinho, quais dos fatos mais marcou a sua vivência como padre? Eu tenho certeza que não foi uma grande festa. Não, não, não. Primeiro foi, eu vou dizer tudo isso vinculado a uma palavra. O meu lema de ordenação sacerdotal é: aqueles que o amam guardam o seu caminho. Então, quem ama a Deus guarda o caminho de Deus. Então, eu sempre entendi que eu devia procurar aprender mais a fazer a vontade de Deus. E se eu digo que eu o amo, eu tenho que encontrar o caminho dele e vivê-lo. E nesses anos de serviço aqui, o caminho de Deus passou pela dureza, né, de entender rumos humanos com os desafios das oficinas, de perceber aquelas pessoas como irmãos e pensar que Deus quer uma resposta divina também para aquela realidade, mas é uma resposta humana. E viver uma justiça com misericórdia significava encontrar caminhos. E nós procuramos construir toda a trajetória de solução com a questão das oficinas com transparência, com previsibilidade, com diálogo, para que eles percebessem que são amados, mesmo que tenhamos que viver o passo em um dado momento, eles não estarem aqui, mas Uhum. estarem também, e a gente provocou fazer isso, compondo uma proposição de caminhos justos para eles, que eles pudessem ter acesso a lugares onde pudessem continuar trabalhando. Também nós nos empenhamos para isso. Então, esse empenho com as oficinas foi uma coisa que me marcou muito. É um desafio que Dom João me dizia assim: faça com justiça e misericórdia. Então, dessas duas palavras preencheram essa palavra de vida que eu tenho, né? E foram encontrando realidade. Depois também viver desafios como faz, quando alguém
quando um pai ou uma mãe recebe o primeiro filho, alguém diz assim, ensina seu filho a amar, vem uma interrogação imensa na cabeça. Então, viver numa comunidade, desafiando o outro a amar e procurando ser um sinal de amor, foram desafios. Então, os momentos em que eu fui desafiado a ser sinal de amor, nas festas, vivendo a alegria que eu desafiava cada um, então tendo uma intimidade, procurando uma intimidade que me gerasse também a euforia, a festa, mas que tivesse nessa intimidade com Deus a alegria. As festas me marcaram muito, né? O sarau cultural com o embaixador do Timor-Leste e a comunidade do Timor-Leste, aquilo me marcou muito. Depois, a roda de samba, quando trouxeram meu compositor favorito, que foi uma coisa linda de se lembrar também, né? Porque ninguém ganha do seu compositor favorito um poema. Eu ganhei um samba, mas não era simplesmente o samba, era aquilo vivido junto com a minha comunidade. Eu podia estar num desfile de escola de samba, mas não tinha tanta beleza e tanto valor quanto fazer isso ali, junto com todos, né? Aquele dia 11 de novembro de 2017 foi uma marca bonita, né? O lema daquela roda era: meu Deus, se eu chorar, não leve a mal. E eu sou grato ao Cláudio Russo por ter estado aqui, me feito aquela surpresa que me encanta até hoje. E hoje eu tenho o telefone do meu compositor no meu celular e posso, de vez em quando, dizer a ele. Ele me fez um presente naquela época. Eu dizia para ele que eu gostava de escrever, ele dizia: comece, isso não vai parar. Hoje, eu não sei se eu sei escrever, mas de vez em quando as palavras correm o papel e eu cometo a ousadia de mandar para ele. Ele é um querido, ele, a Gisele, a esposa dele, os filhos, né? O André, a Sofia, é um carinho imenso. É uma medalha de ouro ter isso perto. Depois também ter vivido momentos importantes junto com a comunidade, né? Momentos de saúde que me desafiaram. Eu experimentei desafios de saúde que me fizeram a impressão da fraqueza, sobretudo, entre tantas coisas, o tempo que eu peguei a dengue. E foi tão Uhum. bonito ter sido amado quando eu estava com dengue, né? Porque nessa hora você quer fazer tudo muito sozinho, mas, mas eu me lembro que alguém foi levar um prato de comida comigo, foi comer comigo o prato de comida. Os meninos do grupo Trupe de Frassati fizeram muito isso. Aquilo foi bonito, foi muito forte. E eu me lembro de um dia que um deles falou assim: eu posso lavar a louça? E eu dizendo: não, pode. Eu tinha que vencer a mim mesmo para aprender a me deixar cuidar. Isso foi uma forja muito bonita naquele tempo, né? Entender também a fraqueza vivida junto e delegar para que todos que façam essa construção também juntos, de viver como comunidade. Entender que a vontade de Deus passava por eu aprender a me deixar amar e delegar também, né? Uhum. Ter outra coisa que foi marcante nesse período, ter os mais velhos muito perto, né? Aquelas pessoas que eu posso olhar para frente e ousar o futuro sem medo, porque envelhecer, né, é normal. Ver gente normal com mais idade, com a geração da sua frente, é normal e é uma alegria não sentir que você está indo sofrer a próxima etapa da vida, né? Então, que esse convívio com os mais velhos. Depois a catequese Bom Pastor, que chegou também e foi invadindo assim, o coração com esse desafio de dar afeto à fé, né? E as primeiras comunhões, as primeiras confissões, e os retiros com essas crianças. Que lindo que é perceber a fé se renovando. Quando eu contei que eu fui transferido, para eles era importante fazer uma didática, né? O Uhum. segredo agora é entender que o padre vai fazer o mesmo que Jesus, precisa ir a outras paragens. E alguns ficaram marcados com isso, né? Isso belo, é belo, belo de viver. E isso, né? Viver o desafio, para mim, uma alegria marcante foi viver o desafio de crescer como um gestor também, né? Pensar não só espiritualmente, mas
ter aí pessoas que colaboraram demais comigo, me ensinaram a crescer como gestor, particularmente nesses últimos anos, o máximo. Nossa, é muito bonito quando falta a humanidade da gente alguma coisa e Deus sempre resolve aquilo no irmão. Então, eu não sou um administrador nato, eu não tenho a contabilidade como técnica, mas eu sou filho de costureira, eu sei ver uma peça de tecido, eu não sei costurar, mas sei que a gente recorta, molda e junta. Isso é a experiência de uma comunidade, né? Com ele e com o Márcio é particularmente interessante porque não é só o trabalho, né? É uma construção também de amizade, de intimidade, que permite. Ele conhece muito meus defeitos de perto, porque eu não sou uma figura fácil em tempos em que sou desafiado a passar pela instabilidade do novo. E ele me ajudou tendo paciência comigo também. Então, isso é uma gratidão Uhum, imensa. Isso, né, nesses anos todos, eu acho que essas são algumas coisas que a gente pontua, mas que em todas elas, volto à questão das festas, né? Nossa, como eu me sinto edificado com todo mundo que constrói, e como eu fico feliz quando todos os que não são da casa, né, e não são da paróquia, vêm visitar e descobrem uma paróquia atrás das oficinas e querem uhum. saber mais. Então, enfim, teria tantas coisas para dizer, mas essas aqui são algumas, né? Padre Cristiano, a gente já está caminhando para o final dessa nossa conversa. Eu queria, rapidamente, diga para a gente o que é a paróquia Divino Espírito Santo para o Padre Cristiano. Então, eu tenho me feito essa pergunta desde o dia que Dom Paulo me disse da nova missão, né? Eu vivia, bem rapidamente, eu vivi as mesmas trajetórias de José e Maria. Fiquei perturbado com a notícia, depois o Senhor explica e acalma, e agora eu adiro com 100% de entrega, porque é um rumo do amor de Deus, né? Da vontade de Deus. E quando eu olho hoje para a Paróquia Divina Espírito Santo, eu me sinto para ela um padre, com ela um cristão me convertendo, um cristão que viveu um caminho de conversão aqui. A Paróquia Divino Espírito Santo, ela é uma comunidade católica de Brasília que está renascendo aos poucos e que está vivendo o seu renascimento como a sua trajetória de fazer a vontade de Deus no momento presente. É uma comunidade que é bonita. As pessoas às vezes dizem que as comunidades pequenas, as comunidades com desafios grandes, elas são comunidades em que a gente espera ela melhorar para depois chegar. Não. É uma comunidade que quando a gente chega, a gente se torna parte e nessa parte a gente tem muito a fazer pelo todo. Eu aprendi tudo isso nesses últimos anos. Eu saio dessa paróquia, né, para servir em outro lugar como um homem melhor, como um cristão melhor e como um padre melhor. Se eu vou poder formar outros sacerdotes foi porque aqui a minha comunidade, né, me ajudou muito a ser o pároco, a ser há um tempo eu fui representante do clero, há um tempo eu fui vigário episcopal. Eu pude servir Brasília no ponto onde eu estou, vivendo como comunidade, dividindo com a comunidade o empenho de rezar por toda Brasília nesses ofícios. E agora, porque eu cresci aqui, o Senhor, na boca do nosso arcebispo, me indica o rumo de ajudar a formar outros padres, de formar padres aonde eu vou. E eu sou feliz por isso. Tem um mistério que eu ainda não entendo, mas eu sinto que aquilo que Deus pediu, talvez tenha faltado muito a se fazer, mas o pouco que eu fiz me forjou tanto que hoje eu não tenho como dizer outra coisa que eu sou imensamente grato a essa comunidade. Né? Imensamente grato. Serei para sempre alguém que passou por aqui e quando partir, eu espero que lá do céu a gente possa acolher uma fila imensa de gente dessa paróquia, porque aqui se tem caminho de santidade que leva ao céu, né? É isso. Padre Cristiano, obrigado por essa conversa, obrigado por estar conosco, a Divino Espírito Santo. E eu encerro esse nosso bate-papo pedindo ao Senhor a sua bênção, que o Senhor nos conceda a bênção
Não só a mim, mas a todos que assistam essa nossa conversa. Então, a você da nossa comunidade da Paróquia do Divino Espírito Santo, a você que está ouvindo a história de um pároco que passou por aqui e que agora vai começar novos caminhos, eu dedico a bênção e com ela o desafio de vir conhecer a comunidade, de vir construir a visibilidade dessa comunidade, de vir ser santo aqui. E por isso eu te desejo e te faço a bênção. A você, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos. Obrigado, Padre Cristiano. Até a próxima. Até a próxima.